Glória a Jesus. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Estamos aqui fazendo mais uma live, mais uma vez tendo a oportunidade de estar junto com os irmãos, desfrutando aí de um momento na presença de Deus, de um tempo, né? Isso com certeza é importante. Ainda por live, mas ainda é importante que você esteja atento, que você se concentre, que você dedique esse tempo ao Senhor, para que assim possa ser acrescentado na sua vida aquilo que o Senhor tem para você. Tentando acessar aqui a página, não consigo. Mas eu quero desde já agradecer aos irmãos que estão aí nos assistindo, aqueles que estão aí vão entrar, porque nesse tempo todo, graças a Deus, os irmãos têm estado conosco, têm nos assistido, têm ouvido a palavra do Senhor. Já voltamos com os cultos aos domingos, pretendemos aí a semana que vem voltar com todos os cultos, mas no final eu falo sobre isso. Mas que a gente possa aproveitar bastante esse tempo, no nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, no verso 8. 2 Samuel, capítulo 23, no verso 8. É um texto bastante conhecido, já pregamos, pastores já pregaram sobre esse texto, mas durante essa semana me deparei com ele. Quero falar um pouquinho sobre os valentes. No capítulo 23, versículo 8, vai dizer assim: esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Al-Oita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazer. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Glória a Jesus pela sua palavra. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Crendo, meu Deus, que este é um momento em que nós, Pai, estamos aqui porque o Senhor nos permitiu, nos deu graça, que o Senhor trabalhe as nossas vidas através da sua palavra, que os corações possam ser a boa terra e que a semente, que é a tua palavra, alcance esses corações e possa crescer, florescer e dar fruto, Senhor. E que tudo seja, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, queridos. Eu quero, mais uma vez, trabalhar essa mensagem, talvez um pouco do final para o começo.
dizendo a você que está aí do outro lado, aquele que está nos assistindo, que nós não podemos perder o foco, que nós não podemos perder a visão, que nós não podemos deixar de ter em nossa mente o real motivo de estarmos aqui reunidos. Através da live, se tivesse na igreja, eu diria isso, de estarmos reunidos aqui. O real motivo, o porquê realmente estamos juntos desfrutando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou seja, tudo seja para a glória do Senhor. Estamos reunidos para louvar, bendizer, engrandecer, prestar culto ao Senhor. Estamos diante dele e ouvindo a palavra dele, estando atento, nós os estamos louvando. Cantando louvores, nós o estamos louvando. Adorando, nós o estamos engrandecendo. Que a gente não perca esse foco, que a gente não perca esta visão mediante a qualquer outra coisa que possa haver ou acontecer na nossa vida. O principal motivo de estarmos reunidos, hoje não na igreja, mas aqui através dessa live, é esse, meu irmão. É para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele todas as coisas, para Ele todas as coisas. O próprio Deus, ao longo do tempo, quando deu vitórias a alguns do seu povo, Ele disse: é para que o meu nome seja glorificado, para que o Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Então que a gente não perca esta visão, que a gente não perca este foco, que isto seja em nosso coração o nosso primeiro desejo, posso dizer assim, seja a nossa prioridade, entrar na presença de Deus num culto para louvá-lo, para bendizê-lo, para engrandecê-lo. Talvez você diga que está passando por dificuldades, que está passando por lutas, que está passando por momentos difíceis, tudo isso eu entendo. Mas ainda assim, estar na presença de Deus como nós estamos, como igreja, como povo do Senhor, que o nosso foco seja esse, que a nossa prioridade seja essa. Aproveitar cada instante, aproveitar o culto que nos é proporcionado para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que não percamos esta visão, este foco, porque eu acredito que é isso que Deus espera de nós, que é para isso que Deus está nos chamando, meu irmão, para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Há um cântico que diz: se o Senhor fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Talvez para alguns seja difícil cantar isso, porque na verdade nós gostaríamos que Deus fizesse muitas coisas. E Deus está fazendo, meu irmão. Deus está trabalhando, Deus está operando. Não há quem possa negar isso. E tendo esta convicção e esta certeza, nós estamos reunidos hoje para louvar e bendizer ao nome do Senhor, para glorificar a esse Deus maravilhoso, poderoso, reconhecendo que não somos merecedores de nada, mas a Ele seja dada toda a glória, todo o louvor, toda a reverência, todo o reconhecimento. Porque se partíssemos das nossas vitórias, que é o que nós desejamos, vencer, porque a nossa vida talvez tenha sido até hoje uma vida de muita luta, muita dedicação, que as nossas vitórias tenham como prioridade louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Em segundo plano, edificar a sua casa, a sua família. E em terceiro plano, agregar valor a outras pessoas. Porque para Deus nos conceder a vitória, eu acredito, meu irmão, que é algo simples para Deus, porque não há impossível para Ele. Mas Deus sonda os nossos corações. O que desejamos, por que desejamos, para que desejamos. E é importante que em nosso coração, através dessa vitória, nós possamos declarar: Senhor, essa vitória é para glorificar o Teu nome, é para exaltar ao Senhor. Essa vitória, Senhor, tem a ver com a minha família, com a minha casa, para que ela seja edificada, para que ela seja fortalecida. E que esta minha vitória, Senhor, possa agregar na vida das pessoas valores, princípios, possa trazer ânimo, força, alegria, possa trazer às pessoas um pensamento de que é possível vencer. Então eu quero partir disso, meu irmão. Que a gente não perca o foco, que a gente não perca a visão. Que a gente possa estar atento
a tudo aquilo que Deus é. Talvez nós gostaríamos de estar muito mais atentos ao que Deus faz, mas que estejamos mais atentos ao que Deus é. Voltados para Ele em adoração e louvor. A palavra vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que Ele possa nos encontrar nesta noite com um coração sincero, reto, verdadeiro, através de cada pequena atitude, declarando: eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer. Quando eu leio a Bíblia, eu quero te louvar, Senhor. Quando eu oro, eu quero te louvar, Senhor. Quando eu estou no culto, eu quero te louvar, Senhor. Quando eu vou trabalhar, eu quero te louvar, Senhor. Que seja para o Senhor a nossa vida. Porque nós nascemos, meu irmão, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Que Deus possa nos usar como instrumentos para que isso seja uma realidade. Partindo disso, nós lemos um texto que fala sobre os valentes de Davi. Certamente quando a gente lê esse texto, principalmente quando a gente fala lá de Jabezão, o primeiro, a gente parece perceber que a Bíblia tem um certo, posso dizer, exagero. Um homem lutando contra 800. Talvez a gente pare e pense, não, talvez a Bíblia esteja exagerando um pouco, talvez o escritor tenha se precipitado. Talvez a gente se pergunte como é que ele contou, né, todo esse povo, 800 pessoas. Por que a gente acredita nisso? Por que a gente tem a certeza de que isso é uma verdade? Porque está na palavra de Deus. Porque faz parte daquilo que Deus permitiu que fosse escrito para que nós víssemos a grandeza de Deus e as coisas que Ele pode fazer através das pessoas. Desde que elas tenham em seu coração, nós vamos falar sobre isso, disposição. Porque quando a gente pensa em Davi, Davi foi um homem vitorioso. Davi foi um homem que, quando foi chamado por Deus, já onde estava, ele era um vitorioso. Deus o chamou para continuar sendo vitorioso, aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse. E a gente atribui, é lógico, todas essas vitórias à ação de Deus na vida de Davi. Isso não pode de forma nenhuma ficar esquecido, de forma nenhuma pode ficar em segundo plano. As vitórias de Davi, elas acontecem porque Deus está agindo, porque Deus está operando. Mas Davi foi um homem que teve pessoas ao seu lado. Pessoas as quais eu acredito que você, lendo esse texto, esses pequenos trechos, você também vai pensar: eu gostaria de ter uma pessoa assim do meu lado. Uma pessoa valente, uma pessoa corajosa, uma pessoa que está disposta a lutar, que está disposta a se entregar mediante aquilo que está fazendo. Davi encontra esses homens na caverna de Adulão. Davi, no Salmo 142, falando com Deus, e ele se sente sozinho, se sente meio que fragilizado pela perseguição de Saul. E quando ele está lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2 vai falar sobre isso. Então, Davi está sozinho, Saul está perseguindo, ele entra nessa caverna e ele encontra esses homens. Homens que estavam desacreditados, homens que estavam descontentes, homens endividados, pessoas que talvez nenhum de nós, gostaríamos de agregar, de trazer para a nossa vida. Mas a palavra vai dizer que Davi, quando tem esse encontro com esses homens, ele traz a eles um foco, uma ideia, algo que vai mexer com aqueles homens ao tal ponto que Davi vai se tornar o seu grande líder. Davi vai passar a liderar esses homens e esses homens vão, posso dizer assim, comprar, trazendo para ao modo de falar de hoje, comprar a ideia. Esses homens vão entender que estar com Davi, que servir Davi é o melhor que eles podiam fazer. Afinal de contas, o reinado de Saul se tornou um reinado complicado, onde muitas pessoas estavam descontentes, porque Saul não estava sendo um bom rei. Então, Davi, eu acredito que vai contar a sua história. Davi vai falar com eles a respeito do que Deus lhe fizera, da unção que Deus trouxe sobre a vida dele. E esses homens vão entender, vão seguir, vão estar com Davi, como que assumindo também esta
condição estabelecida por Deus. Então, Davi, para obter vitórias, para ser quem foi, ele teve a mão de Deus, teve o poder de Deus, né, trabalhando a favor dele, mas ele também teve pessoas que tiveram muita disposição, que se entregaram, que estiveram com ele para lutar, para qualquer luta que pudesse vir. Então, quando a gente lê estes versículos, o que vai caracterizar esses homens, porque Davi está, né, como que nas suas últimas palavras, Davi vai destacar esses homens, vai falar a respeito do que eles fizeram, porque de homens que estavam sem foco, sem direção, descontentes, despreocupados, através daquilo que Davi trouxe sobre a vida deles, eles se tornam homens vencedores, homens corajosos, homens valentes, homens dispostos, por causa daquilo que Davi trouxe à vida deles. Eu sempre tenho falado, meu irmão, que nós podemos ser na vida das pessoas boas influências e más influências. Se nós tivermos em nossa boca, em nosso coração, a palavra de Deus, certamente nós vamos motivar as pessoas. Nós vamos trazer elas a uma realidade completamente diferente e certamente elas se sentirão aptas, terão foco, terão uma nova visão, terão pelo que lutar e a partir daí serão novas pessoas. Porque esses homens vão se tornar diferentes do que eram. Vão partir de, como que eu posso dizer, de um momento onde estão ali, onde estavam, para serem agora pessoas com destaque, pessoas que Davi, em suas últimas palavras, está mencionando. O que caracteriza esses homens? O que nós podemos destacar? Como eu falei, é a disposição desses homens para lutar, para guerrear, para atender o rei, porque Davi é o rei, foi ungido por Deus, não está no trono. Mas eu acredito que esses homens passaram a reconhecê-lo mesmo ele não estando onde estava, mas por aquilo que ele declarou. Então, esses homens têm em si a disposição e eu acredito que Deus parta, as nossas vezes parta dessa disposição que a gente precisa ter. Porque é como que dizer, como que eu vou colher se eu não tiver disposição para semear? Se eu pensar apenas em colher e não semear, nada acontece. Então Deus trabalha com pessoas que estão à sua disposição, que se colocam diante dele como pessoas dispostas a fazer, como pessoas dispostas a se entregar naquilo que Deus determinar. E neste momento o chamado desses homens é para estarem com Davi. Davi, no livro de 1 Samuel capítulo 22, vai dizer assim, eu preciso saber o que Deus quer fazer comigo. E eu acredito que esses homens vão vendo como Davi se comportava diante de Deus, como ele buscava a Deus, e cada dia mais eles vão entendendo a importância de Deus na vida deles, a importância, né, do Senhor agindo, operando e se manifestando. Quando a gente olha para o primeiro homem, no versículo 8, vamos ler lá, pega a sua Bíblia aí. Versículo 8 vai dizer assim, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, o Tacomonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Como eu falei, a gente olha, parece um exagero, né? Parece algo que não tem sentido, parece que é impossível de acontecer, mas está na Bíblia, meu irmão. Se está na palavra de Deus, é a verdade, creia, tá? Porque Deus faz essas coisas justamente para que o nome dele seja glorificado. Num primeiro momento, quando a gente para pensar no que está acontecendo, em Jabezão, sozinho ali diante de todos esses homens, talvez ele tenha tido um pensamento assim, eu vou vencer. Mas também ele pode ter tido um pensamento diferente deste, como que dizendo o seguinte, o que é certo eu fazer agora? Porque eu posso imaginar que talvez ele não tinha a certeza de que ia vencer aqueles 800 homens. Talvez ele não tivesse a certeza, ou seja, a convicção de que iria vencer aqueles 800 homens. Mas ele se coloca como que um valente, como um homem corajoso, como um homem que naquele momento, mesmo não tendo essa certeza, ele tinha a certeza de quem ele era.
ele tinha certeza do que deveria fazer, porque se fôssemos aconselhar esse homem, diríamos, o que seria certo ele fazer? Porque nós costumamos fazer as coisas pensando o seguinte: eu vou fazer o certo para que dê certo no final. Então a gente costuma pesar as nossas atitudes imaginando o seguinte: eu faço o certo aqui para que dê certo lá no final. E talvez eu possa dizer isso, porque a palavra me permite, esse homem não tivesse essa convicção, essa certeza de os 800. Mas ele sabia que o certo a fazer era lutar e não fugir. Que o certo a fazer, apesar de qualquer coisa que pudesse acontecer, era lutar, porque ele foi levantado para isso, ele estava ali para isso. Então, o mais importante para a nossa vida é que a gente não pense só no resultado, mas é fazer aquilo que é certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na semana passada eu falei um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens estão vivendo um momento de grande dificuldade e a palavra vai dizer que eles teriam que se prostrar diante da estátua feita por Nabucodonosor. Eles teriam que adorar a esse Deus que ele tinha levantado. Mas a palavra vai dizer que eles não vão se prostrar. Eles não vão aceitar a condição imposta pelo rei. Logo, alguém vai dizer ao rei o que está acontecendo e, por causa disso, o rei vai se voltar a eles e vai dizer: por que vocês não se prostraram? E vão dizer a eles: olha, eu vou dar uma outra chance para vocês para que vocês assim o façam. Mas eles vão dizer: nós não vamos nos prostrar a esse Deus. E aí Nabucodonosor vai mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, como que trazendo a eles um temor, uma preocupação: agora vocês vão ter que fazer. Mas eles vão dizer algo interessante. Eles vão dizer assim: se Deus vai nos livrar ou não, nós não sabemos. Mas eu vou dizer com as minhas palavras: o certo a fazer agora é não se prostrar diante desta imagem, dessa estátua feita por Nabucodonosor. Eles estão dizendo: nós não temos a certeza se Deus vai nos livrar ou não. Nós não temos certeza do que vai acontecer. Mas nós vamos fazer a coisa certa, crendo que é isso que importa fazer agora. Não objetivando o resultado, mas o que é certo fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos trabalham na ideia de que vale a pena eu fazer isso? O que eu vou ganhar no final? O que eu vou ter se eu fazer isto ou aquilo? Então Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo: nós não sabemos se Deus vai nos livrar ou não. Mas não é isso o mais importante. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Isso não é o mais importante. O mais importante agora é nós continuarmos fazendo aquilo que é certo, aquilo que vai louvar, vai engrandecer, vai glorificar o nome do Senhor. O que importa é que nós façamos aquilo que glorifica ao Senhor. E aí você conhece bem a passagem. Eles vão ser lançados na fornalha. O Senhor vai estar com eles, o Senhor vai salvá-los. E o nome do Senhor será glorificado. Mas o que eles declaram é algo que nós temos que parar para pensar. Porque se nós pensarmos só no benefício que Deus tem para nós, talvez nós começamos a pensar o que vale e o que não vale a pena fazer. Por isso que eu lhe disse no começo, nós estamos aqui para glorificar a Deus, independente do que Deus possa fazer na nossa vida. Porque é o certo fazer, é o que nós devemos fazer. Porque não somos homens e mulheres apenas e tão somente interessados no que Deus tem para a nossa vida, mas que entendamos o que devemos fazer, ou seja, estamos aqui para glorificar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Então, o próprio Daniel vai viver isso. Daniel, quando está vivendo o melhor período da sua vida e a ser levantado, algumas pessoas vão invejá-lo, vão fazer com que o rei faça um decreto que o impedia de quê? De buscar a Deus, de orar, como ele sempre fazia. E Daniel vai ficar sabendo desse decreto.
Daniel vai estar ciente desse decreto. E tudo que aquelas pessoas que o invejaram queriam que pegá-lo naquilo que eles tinham a certeza que Daniel não ia deixar de fazer, na comunhão com o seu Deus. E todo aquele que orasse, esse foi o decreto, que buscasse ao seu Deus, né, seria lançado na cova. Daniel, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que ir para a cova era algo que ele tinha como definido, mas talvez ele pudesse pensar, se eu vou ser salvo da cova ou não, não é o que mais importa. O que importa é eu continuar adorando, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor. E a história vai dizer o quê? Que o próprio rei vai dizer, poderá Daniel, o seu Deus, te livrar? Não há resposta de Daniel. Daniel não vai dizer, rei, fica tranquilo que amanhã eu vou estar aqui, vai estar tudo tranquilo, porque Deus vai me livrar. Não há uma resposta. Porque Daniel tinha certeza de que o que ele deveria fazer, ele fez. O que era certo fazer era continuar orando, continuar buscando, continuar adorando a Deus. Por isso ele não deixa de fazer o que sempre fez. Então, quando nós olhamos para esses homens que estão citados aqui dentro da palavra, o que nós podemos pensar é que talvez esses homens não tivessem a convicção, a certeza de que poderiam triunfar. Porque a nossa mente, ela vai nesse sentido, pensando sempre em grandes vitórias. Eu não estou dizendo que você está errado, eu não estou dizendo que não é para você pensar nisso, mas que você não faça o que vai fazer apenas e tão somente pensando nisso. Eu vou fazer porque Deus vai me dar vitória. Porque muitas das mensagens, ela vem nessa mão. Faça tal coisa, Deus te dará vitória aqui. Faça tal coisa, Deus te dará vitória aqui. Eu fico pensando, se a nossa vida com Deus fosse pautada apenas e tão somente em estar na igreja, louvando e bendizendo a Ele. Eu gostaria de pensar se a igreja estaria cheia, se a nossa vida fosse apenas essa. Olha, a partir de agora, você só vai louvar, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. E nada mais. Então é algo que eu quero trazer nesta noite apenas para que você reflita. Para o que nós fomos criados? Qual era a intenção de Deus quando nos criou? Sim, Ele fez tudo, o homem estava cercado de tudo, mas o que Deus gostaria que o homem fizesse é que continuasse, aleluia, entendendo, que continuasse tendo comunhão com Ele, que continuasse no dia a dia com Ele, porque nascemos para glorificar ao nome do Senhor. Romanos capítulo 11, verso 36, para Ele, por Ele são todas as coisas, que seja a Ele a glória, o louvor. E é isso que nós precisamos entender. Então, talvez você pare para pensar agora, que você, independente do que possa acontecer, faça aquilo que é certo. Faça aquilo que você deve fazer, aquilo que é certo fazer. Se coloque à disposição de Deus para fazer aquilo para o qual você foi chamado, para o qual Deus, aleluia, te sustentou até o dia de hoje, até este momento. Esses homens colocam a sua vida à disposição, colocam o seu ser à disposição, porque eles acreditam que o certo não é fugir, que o certo não é abrir mão. Mas eu fazendo assim, o que vai acontecer? Não importa. Não importa o que vai acontecer. O que importa é o que é certo fazer, é o que é mais importante fazer. Muito mais importante do que pensar na vitória é louvar e bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o que criou os céus, a terra e todas as coisas, e também nos criou. O que Deus está esperando hoje de mim e de você é que, independente do que a gente possa querer, sonhar, imaginar, é que possamos, meu irmão, ter essa disposição. Talvez olhando para o futuro e pensando muitas coisas, mas independente delas, hoje, aqui e agora, eu louvo ao Senhor, eu bendigo o nome do Senhor, porque Ele é Deus na minha vida. Porque não há outro que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser reconhecido. Porque é o certo a fazer, independente do que eu possa ter, do que eu possa receber da parte de Deus. Como eu disse, que as suas vitórias tenham como
objetivos. O primeiro deles, louvar e engrandecer ao nome do Senhor. O segundo, edificar a sua casa, a sua família, fazer com que ela veja, aleluia, o Deus poderoso a quem você serve. E terceiro, agregar valor às pessoas. Eu acredito, meu irmão, que nada do que você receba seja comparável a estas coisas, possa ser comparado a essas coisas que você possa ter em seu coração, ter em mente, a partir do momento em que você pensar a vitória. Que a minha vitória, Senhor, seja para louvar e engrandecer o Teu nome, que seja para edificar a minha família, que seja para agregar valor, princípios para outras pessoas. Voltando a esses homens, a disposição deles para lutar, para se colocar diante de uma situação, ou seja, o que é certo eu fazer? Eu lutar. Independente do que possa acontecer, eu vou lutar. E no versículo 8, um homem com uma lança, ele vai ferir 800 homens. É difícil pensar como isso aconteceu, mas esse homem teve que estar ali, enfrentar. E isso demandou com certeza tempo, força, mas ele usou o que ele tinha. Ele usou a lança, o que estava nas suas mãos, e Deus lhe deu vitória. Eu não sei o que você tem hoje, mas é com isso que você tem, que através da vitória você vai louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque todos que veem essa passagem, que leem esse trecho, vão dizer o seguinte: só Deus para conceder uma vitória a esse nível. José, ele tinha apenas e tão somente o sonho que Deus havia lhe dado. A sua família foi contra ele. Ele foi para o Egito como escravo, teve um momento bom, mas daqui a um pouco teve outro momento onde foi preso. Ele tinha apenas um sonho, mas usou o que tinha. Eu não sei o que você tem, mas use o que você tem, o que está em suas mãos, para fazer o que é certo fazer, para fazer aquilo para o qual você foi chamado para fazer. Use o que você tem, não pense no que você não tem, não pense que são as outras coisas que vão tornar você um vencedor, que vão tornar você uma pessoa diferente. Porque a palavra vai dizer que esses homens não estão valentes, não estão corajosos, mas são valentes, mas são corajosos. Porque o ser vem antes, meu irmão. E Deus está trabalhando para que você seja, não para que você tenha um tempo, esteja um tempo, dure um tempo. Então use o que você tem em suas mãos, use o que você tem na sua vida, para fazer aquilo que é certo, que é continuar, que é lutar, que é perseverar, porque é certo que Deus tem para você, meu irmão, grandes coisas que vão além daquelas que você pode pensar ou imaginar. Então apenas faça o que é certo fazer, é aquilo para o qual você foi chamado. A palavra vai dizer, no versículo 9, depois dele Eleazar, filho de Aitá Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Para todos os outros, aquele momento não valia a pena. Para todos os outros, lutar naquele momento não era prioridade. Talvez não fosse o certo fazer. Porque talvez alguém esteja te dizendo: este é o momento em que você deve fazer outra coisa, deve agir de outra forma. Mas para aquele homem o certo foi permanecer ali, manter a sua posição. E por manter a sua posição, por estar disposto a colocar até a sua vida em risco, ele fez o que tinha que fazer. E por fazer o que tinha que fazer,
A palavra vai dizer que Deus lhe concedeu uma grande vitória. Enquanto todos os outros recuaram, ele se manteve firme, ele se manteve na posição, porque estava certo de que o certo era lutar, independente do que pudesse acontecer. O certo era lutar, era se manter naquele lugar. Todos estão fugindo, todos estão indo embora, todos estão desistindo. O certo a fazer, meu irmão, é manter a posição. A coisa certa a fazer, meu irmão, é se manter, porque a verdade é uma só. Deus, aleluia, só vai dar vitória àqueles que se disponibilizam, àqueles que estão dispostos a fazer o que precisa ser feito, a fazer aquilo que deve ser feito, não pensando se vale a pena, se vai me dar um bem no final, o que eu vou ganhar. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu acredito, é o que eu tenho como convicção na minha vida. O Deus que eu sirvo é o Deus, aleluia, que deve ser louvado, que deve ser adorado. E este homem, mantendo a sua posição, fazendo o que era certo fazer, ele está louvando a Deus. Os que estão fugindo não estão louvando a Deus, não estão fazendo o que é certo fazer porque tem medo de morrer. Mas naquele homem, ou para aquele homem, naquele momento mais importante, era fazer aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Era o que ele sabia fazer. E ele vai manejar a sua espada e vai ferir os filisteus. E a palavra vai dizer que Deus vai lhe dar uma grande vitória, porque ele fez o que era certo fazer, não pensando se valia a pena ou não valia a pena, não pensando no que iria conquistar, no que teria como prêmio, mas ele vai manejar a sua espada, vai manter a sua posição, e Deus vai lhe dar uma grande vitória. A palavra vai dizer, meu irmão, que a espada vai ficar grudada na mão dele. Eu não sei se posso mensurar desta forma, mas penso o seguinte, que ele dava, até mesmo, né, pela situação, ele poderia sentir dor, e talvez mesmo sentindo dor, até o seu braço ficar dormente, ele continuou lutando, ele continuou fazendo aquilo que deveria ser feito, porque para ele o mais importante não era o resultado, mas era aquele momento, aquilo que ele estava fazendo. Os outros voltaram apenas e tão somente para saquear os mortos que ali estavam, porque tem gente que só pensa no resultado, tem gente que só pensa no que vai ganhar, tem gente que só pensa no que vai obter. Talvez você diga, nossa pastor, você tem insistido tanto nisso. Por isso que eu lhe falei no começo, meu irmão, que a gente não perca o foco, que a gente não perca isso que para o... Porque enquanto estamos louvando, adorando, bendizendo, glorificando ao nome do Senhor, fazendo aquilo que é certo fazer e o que devemos fazer sem pensar nos prêmios, porque isso já nos está garantido, o Senhor falou. Mas num tempo que se chama hoje, faça aquilo para o qual você foi chamado para fazer. E o que é certo você fazer agora? Aí na sua casa, dá um glória, dá um aleluia, louvar ao Senhor. Pastor, estou passando dificuldade, estou passando luta. Meu irmão, o certo agora a fazer é louvar, bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. A palavra vai dizer que o choro pode durar a noite, mas a alegria virá pela manhã. E quando a alegria vem por causa da palavra de Deus, por aquilo que nós podemos viver na presença de Deus no hoje, no agora, que a nossa boca possa se abrir e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas a palavra vai continuar, depois dele, versículo 11, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Mais um homem que era um campo de lentilha,
que a gente olhando para os dias de hoje não vale nada. É algo que muita gente gosta, mas tem um valor agregado pequeno. Mas aquele homem não abriu mão daquilo que era dele. Aquele homem não abriu mão daquilo que ele considerou ser importante. E o que você está considerando ser importante hoje? Aquilo que você tem ou aquilo que você quer? Eu tenho dito que muitas vezes a gente pensando só no que a gente quer, a gente não dá valor ao que a gente tem. A gente não dá valor àquilo que está em nossas mãos, porque o primeiro com uma lança derrotou 800. E é com aquilo que está nas tuas mãos, com aquilo que está na tua vida que você vai vencer. É usando o que você tem. Então esse homem defendeu aquilo que tinha, enquanto mais uma vez todos estão fugindo. Ele se mantém, porque o certo a fazer é permanecer ali, porque aquele, aleluia, que uma vez recebeu, como esses homens receberam, tudo aquilo que Davi lhes falou, ele chegou à conclusão, eu não vou fugir. Eles não estão valentes, eles não estão corajosos, eles são valentes, são corajosos. Porque o valente e o corajoso, meu irmão, talvez fazendo um paralelo, o vencedor é aquele que quando vence, ele fica de bem com a vida. Mas quando não vence, ele se frustra, ele desanima, fica abatido. Mas o valente, o corajoso, mesmo que possa ter um resultado que não lhe seja agradável, ele continua sendo valente, ele continua sendo corajoso. E aí a gente vê mais um homem, mais um valente de Davi, obtendo vitória por permanecer, por fazer aquilo que é certo fazer. Não pensando em resultado, mas pensando naquele momento. O que era certo fazer naquele momento era permanecer e lutar. Por isso, Deus trabalha com aqueles que têm disposição. Que haja em você hoje disposição para louvar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Não estamos como esses homens lutando com lança, com espada, um exército, mas quando fomos chamados para estar na presença do Senhor, foi para vivermos o hoje. Ou seja, o que é certo eu fazer agora? O que eu devo fazer agora? Ficar pensando apenas e tão somente na vitória, e por isso eu vou num culto, e por isso eu faço uma oração. Não, Senhor, independente do que possa acontecer, o Senhor tem promessa, o Senhor tem grandes coisas para mim, mas hoje, o certo a fazer, Senhor, é te louvar, te adorar e te bendizer, porque é para isso que o Senhor tem me dado vida. E a palavra vai dizer que, continuando, terminando, versículo 13, durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nesta fortaleza, o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera, me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Ao invés disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Como eu disse a você, olha como se encaixa. Davi não expõe uma obrigação. Davi não coloca aquilo como um pedido. Davi não determina que seja feito. Mas aqueles homens estão à disposição para servir ao rei, para fazer, aleluia, para a glória, para o louvor do rei. O rei expressa um desejo e ele não há uma ordem, não há uma determinação, não há uma obrigação, e aqueles homens em plena disposição, apenas e tão somente por saberem, né, que havia um desejo da parte do rei, vão arriscar as suas vidas para trazer aquilo que o rei desejou, queria, ou aquilo que ele expressou. Esses homens colocam a sua vida em risco como que dizendo: o que é certo fazer? Atender o desejo do rei, mesmo que ele apenas e tão somente o tenha colocado sem nos pedir, sem nos obrigar a fazer.
E eu creio que Deus nos chama não para sermos pessoas obrigadas a louvá-lo, a bendizê-lo, pessoas que seguem apenas determinações, mas pessoas que, conforme a palavra, Jesus disse, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o chamado do Senhor para as nossas vidas é que, para que pelo amor que nós temos a Deus, porque se realmente o amamos, se realmente esse amor está em nós, o nosso coração se alegra quando o adoramos, quando o bendizemos, quando o glorificamos. Quando não pensamos mais na vitória, como Jesus disse, olha, busquem o reino e a justiça e fiquem tranquilos, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não creio que é pelo muito pedir, mas muito mais pelo glorificar, pelo exaltar, pelo bendizer, pelo reconhecer o Senhor. Porque é assim que aqueles que verdadeiramente entendem e não vivem de resultado, mas vivem daquilo que é certo fazer. E traz essas pessoas para estarem com Ele, pessoas que com certeza vão ser motivo de ânimo, de alegria. Davi, quando recebe a água, traga por essas 3 pessoas e fala, eu não sou digno de receber o que coloca. Eu não sou digno de beber esta água porque esses homens arriscaram as suas vidas para trazer a mim um desejo que é meu. Davi está dizendo, só o Senhor é digno de receber uma oferta como essa. Algo que até mesmo possa colocar a nossa vida em risco, independente do resultado, independente do que pudesse acontecer, aqueles homens se dispuseram a buscar aquela água para o rei. E Davi vai dizer, eu não sou digno disso. Digno é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que pessoas coloquem as suas vidas à sua disposição para louvá-lo, para bendizê-lo, para reconhecê-lo, para engrandecê-lo. Porque é isso que vai nos fazer bem. Eu acredito que aqueles homens, quando foram buscar aquela água, não estavam pensando, poxa, o que a gente vai ganhar depois? O que será que Davi vai dar para nós? Ah, Davi deve dar uma parte do reino, Davi deve nos colocar como principal. Eu não acredito que eles estavam pensando nisso. O que estava no coração deles é o que eles poderiam fazer pelo rei naquele momento. Não pensando no que poderia. Como eu disse, muitas das nossas ações, elas têm um peso sempre pautado naquilo que nós vamos ganhar, naquilo que nós vamos receber. E Davi vai dizer, só o Senhor é digno de receber aquilo que uma vida colocada em risco pode oferecer. E aqueles homens fizeram isso não com pesar, eu tenho certeza. Com nós, meu irmão. Não precisamos fazer com nenhum pesar, mas com toda a alegria em nosso coração. Declarar que o Senhor é nosso Deus. Porque eu acredito que é isso que Deus está esperando de nós como sua igreja, como seu povo. Que sejamos as pessoas que em nosso coração tenhamos essa disposição para fazer o que é certo fazer, para fazer aquilo para o qual fomos chamados para fazer, para fazer aquilo que nós assumimos um dia com o Senhor que iríamos fazer. Nós declaramos, o Senhor Jesus é o nosso único Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele é digno de ser adorado, reconhecido, aclamado. Como eu falei na semana passada, meu irmão, talvez algumas pessoas estranharam. Eu brinquei, né, que o louvor hoje ele é tão bem cantado, ele é tão bem tocado, que muitos talvez se envolvam mais pela melodia que ele tem, do que pela adoração que deveria prestar ao Senhor, pelo louvor que deveriam prestar ao Senhor. E eu não estou contra isso, por favor. Porque, se eu não me engano, Agostinho, ele dizia assim que enquanto ele estava cantando o hino acompanhado pela melodia, chegava um momento em que ele dizia, eu tenho que parar, pedir perdão a Deus porque me deixei ser envolvido por essas coisas. Por isso eu te digo que o nosso foco seja adorar, louvar, bendizer, engrandecer ao nome do Senhor. Como pessoas que foram chamadas por Ele para enfrentar determinadas coisas. O Senhor Jesus nunca negou isso, que nós iríamos enfrentar muitas coisas, mas que bem-aventurados nós seríamos por enfrentarmos essas coisas.
mas louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O Senhor falou, bem-aventurado, ou seja, feliz por ser participante, por fazer parte de um reino, de ser pessoas as quais que, apesar de tudo aquilo que possa estar acontecendo, de bom ou talvez de ruim, como alguns, né, vão dizer, não importa. O que importa é que o meu Deus seja louvado, seja engrandecido, seja adorado através da minha vida. Então que você possa, nesta noite, ser um valente, alguém que está disposto a enfrentar tudo que venha pela frente, independente dos resultados, com um foco, com um objetivo, louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Sabe o que Davi está fazendo? Nas suas últimas palavras, fazendo menção de homens que se dispuseram a fazer coisas grandes. Você pode fazer a diferença, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Por aquilo que Deus o chamou para ser. Davi está em suas últimas palavras falando a respeito dos feitos desses homens, eu acredito com muita alegria, homens que fizeram a diferença. Nada do que eles fizeram aqui fizeram sozinhos, mas só pelo fato deles se colocarem à disposição, independente do que pudesse acontecer, Deus lhes deu vitória. Então eu acredito, meu irmão, que a sua disposição, se colocar à disposição de Deus, é certamente o início de um trabalhar de Deus na sua vida, para que primeiro o nome dele seja glorificado, para que a sua casa e a sua família seja edificada, e para que isso possa agregar valor na vida de muitas pessoas. É o que está agregando para nós hoje. Nós estamos vendo isso e talvez atônitos, dizendo como pode um homem só vencer 800? Como pode um homem só vencer 300? Como pode um homem sozinho defender um campo de lentilhas e sem vencedor? Esta é a obra de Deus, mas que haja em nós primeiramente a disposição. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Sempre disposição, não importa o dia, não importa a hora, para continuar, aleluia, sendo instrumento nesta terra para glorificar o nome do Senhor. Sendo pessoa que Deus, aleluia, pode trabalhar intensamente para que o nome dele seja glorificado e exaltado nesta terra. Amém. Peço a Deus que nessa noite esta palavra possa mover ao seu coração e que você seja, não esteja, que você seja um valente do Senhor, que assumiu a palavra de Deus, que assumiu aquilo que Deus disse como prioridade para a sua vida, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, sabendo que Deus é aquele, aleluia, que certamente tem reservado para nós muitas coisas, mas que haja em nós disposição independente do resultado. Porque o resultado da nossa disposição para com Deus, para assumir, para permanecer, para ser quem nós devemos ser, certamente nos trará benefícios, como trouxe a esses homens que estão sendo lembrados por Davi. Que eu e você sejamos lembrados por sermos vidas que glorificaram e exaltaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo aí na sua casa, eu te abençoo aí na sua família, que a graça, o poder, a virtude do Senhor seja sobre você e que você possa ser esse valente, que você possa ser esse corajoso. Foi o que Deus disse a Josué. Seja forte, seja corajoso, porque você vai fazer este povo herdar a terra. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você para que o nome dele seja glorificado. Que sejamos a igreja, o povo que entra na presença do Senhor com temor e tremor. Que sejamos a igreja que está disposta a adorar a Deus, independente do que está passando, do que está vivendo. Que nós possamos dedicar mais tempo orando, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é para isso que nós fomos chamados. Por mais que nós pensemos nas outras coisas, é para isso que nós fomos chamados. E que a nossa vida possa ser referente a outras pessoas. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo para a glória do Senhor. Amém, meu amado?
mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos por estarem conosco aí todo esse tempo, por poder ter ouvido a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus falou ao teu coração, eu tenho a certeza que Deus falou com você. Então, que você possa guardar a palavra do Senhor no seu coração e ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós estamos aí vivendo ainda esse período de dificuldade com a pandemia, mas as coisas estão se acertando, já voltamos com os nossos cultos aos domingos, pela manhã às 9 e à tarde, final de tarde, início de noite às 18 horas. Então você está livre para ir, para adorar, para buscar a Deus, você estará lá sendo muito bem recebido. Ainda aconselhamos que as crianças ainda não temos a condição de lidar com todas elas, é difícil, lidar com muitas crianças ao mesmo tempo, estamos dando um tempo, mas aí você trabalha um jeito aí de repente um fica com a criança, você vai para a igreja, depois inverte, tá bom? Então temos o nosso culto aí no domingo. Este fim de semana, este domingo, não teremos a Santa Ceia, não será a Santa Ceia como de costume no primeiro domingo do mês, mas estaremos fazendo a nossa Santa Ceia na próxima semana. Então o que eu quero lembrar aos irmãos? Primeiro, o nosso culto de sexta-feira também estará voltando a partir da outra sexta, próxima sexta. Então nós teremos a semana que vem culto sexta-feira às 20 horas, culto domingo de manhã às 9 e culto domingo, final de tarde, início de noite às 18 horas. E neste fim de semana programamos a Santa Ceia do Senhor. O que nós vamos fazer? Para que a gente dê condições de que todos participem, essa é a nossa ideia. Então, num primeiro momento, decidimos o seguinte: nós teremos a Santa Ceia na sexta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Então, se você de repente pode ir só na sexta, então sexta-feira você vai cear conosco. Se você pode ir só no domingo de manhã e domingo à noite, e assim vai. A intenção é que todos participem, mas ainda haverão pessoas que de repente não estão se sentindo à vontade para estar, ou por alguma situação de idade, de criança não pode estar. O que nós vamos fazer? Você pode ir até a igreja, pastores estarão lá para te receber, você pega a ceia e faz ela lá na sua casa, tá bom? Então, guarde isso aí. Se você de repente não se sentir à vontade para ir, se você não puder ir, você pode passar na igreja na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite e pegar lá a ceia. Nós vamos orar, abençoar você e assim você e a sua família vão poder participar. Então, que fique claro, na semana que vem nós estamos voltando com os 3 cultos. Que você possa se lembrar que nós temos sempre na ceia as primícias, que você possa se lembrar e trazer as primícias ao Senhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque muitas pessoas têm sido abençoadas com aquilo que você está doando, com aquilo que você está entregando. Então que você possa aí nos ajudar. Eu ainda não tenho confirmação, mas vou dizer assim, que na terça-feira, isso está confirmado. Eu quero falar em relação às lives de louvor, que eu ainda não sei como vai ser, preciso falar com o Fernando. Mas assim, toda terça-feira nós temos o nosso culto de crescimento espiritual. Então, terça-feira às 20h30, você tem lá ainda nas lives, pelo menos é o que nós temos por enquanto. As lives do louvor estão nas quintas e nos sábados. Eu acredito que deva continuar. Aí o Fernando depois pode confirmar aos irmãos. Mas o que eu quero dizer é que nós teremos aí as atividades da igreja. Reforçando, meu irmão, semana que vem teremos culto sexta, domingo de manhã, domingo à noite, teremos ceias nos 3 cultos, e você que não puder estar no culto, você vai passar lá, pegar a ceia, nós vamos orar e abençoar você. Amém? Creio que eu acho que dei todos os recados, espero que tenha ficado claro para você. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa live, por esse tempo, por estarmos na presença do nosso Deus. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Tendo a certeza, meu Deus, que o Senhor está agindo e operando em nossas vidas. Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor continue dando graça,
alegria, para que possam, Senhor, aleluia, estarem, se manterem na tua presença com toda disposição, reconhecendo o Senhor como Deus vivo, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e nós dizemos amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica aqui o abraço desse pastor que os ama muito, e tendo a certeza de você que vai poder estar conosco aí nos cultos de fim de semana, né? Vamos louvar e bendizer e engrandecer ao nome do Senhor. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor.